Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Então hoje a gente vai falar sobre linguagem corporal. Vamos tentar entender e aprender um pouco o que ela faz com os outros, o que nós podemos fazer com ela e o que ela faz conosco. Beleza? Linguagem corporal. Pessoal, então para iniciar os pensamentos, vamos entender o termo, tá certo? Linguagem do corpo. Todas as vezes que a gente fala de linguagem, a gente vai estar falando sobre comunicação, tá certo? E todas as vezes que a gente se comunica, a gente interage. Então a gente vai estar falando sempre, ao se referir à linguagem corporal, de um indivíduo se comunicando e interagindo com outro indivíduo através do seu corpo, principalmente através da forma desse corpo, né? E uma vez que nós entendemos e admitimos isso, que existe essa comunicação e por consequência essa interação, é muito legal que a gente raciocine o seguinte: o que eu estou dizendo para os outros através do meu corpo? Certo? Ou uma frase mais interessante ainda: o que o meu corpo está fofocando para os outros sobre mim? É justo pensar isso, não é? E por que eu vou querer saber esse tipo de coisa? Bom, de imediato eu posso levantar duas respostas para essa pergunta. A primeira é para conseguir controlar o que estão falando de mim por aí, ou seja, o que o meu corpo está falando de mim por aí, beleza? E a segunda é para aprender a ler ou escutar o que está sendo dito das outras pessoas por aí, ou seja, o que o corpo das outras pessoas dizem sobre elas mesmas, beleza? Essas duas coisas. Então vamos olhar umas imagens, tá certo? Comecem a analisar elas. Observem os detalhes. Vejam cada uma dessas pessoas aí que estão indicadas nas fotos. Como estão os membros superiores dela, os membros inferiores. Observe diretamente a forma desse corpo. Tenta observar a semelhança entre uma foto e outra. O que está acontecendo com esses indivíduos? Observem também os seus pensamentos ao ver essas fotos. O que você está pensando sobre esse indivíduo? Qual o conceito você faz dessas pessoas através do corpo delas, através da forma como elas estão sendo apresentadas a vocês? Vejam bem, não é difícil a gente concluir que essas pessoas estão felizes, não é? E é estranho porque elas não falam nada, não existe nenhum registro gramatical nessa foto, né? Nada escrito aí que indica o que essas pessoas estão sentindo ou passando, mas a gente simplesmente conclui que elas estão muito bem, que elas estão felizes, satisfeitas e confiantes, né? E a única informação que a gente tem para isso são as coisas que nós enxergamos, né? O corpo delas, principalmente, que foi aquilo que nós observamos, segundo a minha orientação aqui. Então, vamos ver agora outras imagens. Nessas outras imagens, eu quero que vocês comparem. Agora a gente vai comparar as imagens que nós vimos em primeiro lugar e agora essas novas. Observem o corpo delas. São indivíduos, são animais de diferentes espécies, talvez, mas o que o corpo delas está dizendo para nós? O que a forma que elas tomam diz para nós? O que estão dizendo ali agora? Ainda que não falam nada, o que está sendo comunicado? O que a interação entre os meus olhos e o corpo dela diz e gera de conceito a respeito dessas pessoas? Galera, não é difícil a gente admitir, a gente observar e a gente entender que essas pessoas estão tristes, elas estão sofrendo, estão passando por alguma coisa. E de novo, a única ferramenta que a gente tem para concluir isso tudo é o corpo delas, que foi o que nós observamos. Então, pessoal, não vamos gastar muito tempo aqui. A gente entende que a nossa mente, as nossas sensações, os nossos pensamentos mudam o nosso corpo, altera a forma do nosso corpo. Tudo bem? Como nós conseguimos aplicar isso agora? Bom, a primeira coisa, se você está triste, você quer se preservar, quer se guardar, não quer que ninguém fique sabendo do que você está sentindo, controle a forma do seu corpo.
Porque agora você já sabe que no momento em que você estiver sofrendo, estiver inseguro, estiver triste, o seu corpo vai assumir a posição coerente com esse sentimento. Então, se você não quer deixar isso claro, tome as rédeas e não deixe que seu corpo fale isso para as pessoas. Essa é a primeira coisa. A segunda aplicação disso, leia as pessoas. Entenda elas e escute o que elas estão falando com o corpo delas. Quando você chegar na sua escola e você encontrar uma pessoa nessa posição, seja gentil com essa pessoa, porque ela está triste. Quando você chegar na sua faculdade e você encontrar uma pessoa nessa posição, diga coisas legais para essa pessoa, porque ela deve estar passando por alguma coisa muito difícil. Quando você chegar no seu trabalho e encontrar uma pessoa nessa posição, por favor, dê um chocolate para essa pessoa, seja gentil com ela, porque ela está passando por uma coisa difícil, ela está sofrendo, ela está triste. Então aprenda a ler as pessoas, beleza? Não seja refém desse conhecimento, use ele para o seu benefício, use ele para te acrescentar conhecimento, te acrescentar informação a respeito das pessoas e para preservar você, beleza? Para guardar você do conhecimento alheio, para que as pessoas não leiam você, não te interprete, caso você não queira ser lido e interpretado. Sabendo disso, você consegue controlar as coisas, beleza? Perfeito, seguindo, vamos continuar pensando. A gente acabou de entender que a nossa mente, os nossos pensamentos, muda a forma do nosso corpo. Bom, será que o nosso corpo e a forma dele muda a nossa mente? Muda os nossos pensamentos e os nossos sentimentos? Antes que a gente continue nessa ideia, vamos entender o quão primitivo e a natureza da forma do nosso corpo. Nessas fotos que a gente analisou, principalmente naquelas que estão relacionadas com o esporte, a gente viu pessoas no momento da conquista, no momento da vitória, se expressando corporalmente de uma forma bem definida, de uma forma bem precisa, né? E até diferentes pessoas em diferentes vitórias, diferentes esportes, elas se expressam de forma semelhante, sempre se abrindo, se aumentando, se elevando, se mostrando. Tem muito a ver sobre se abrir, beleza, pessoal? Então elas tomam naturalmente, o corpo delas tomam essa forma naturalmente. Então, uma cientista que se chama Jessica Tracy, ela resolveu pesquisar um pouco a respeito disso, né? E a primeira coisa que ela deduziu ao estudar essas imagens, ao aprender sobre esses atletas ora, muitas dessas posições que nós vemos por aí pode ser por influência, né? Por identificação. Ou seja, um menino, uma pessoa viu alguém fazendo aquela posição no momento da vitória e agora ele só está reproduzindo, ela está fazendo o que ela viu fazer. Ok, o primeiro teste que ela fez foi o seguinte: ela colocou meninos com visão para competir e meninos cegos desde o nascimento para competir. E ela comprovou e observou que esses meninos cegos que nunca viram nada na vida, no momento em que eles vencem, no momento em que eles conquistam, eles assumem a mesma posição ou posições muito semelhantes àquelas que pessoas com visão tomam no momento da vitória. Então isso descarta essa ideia. Não se trata de influência, não se trata de identificação. Naturalmente, por instinto, no momento da vitória, essas pessoas se abrem. Beleza? Isso foi definido, foi comprovado através da observação. Beleza? Então, nós estamos falando aqui de instintos que vão além da voluntariedade, beleza? Eles são involuntários. Eles são da natureza humana. No momento em que eles ganham, eles simplesmente se abrem, eles ganham e eles fazem isso. Beleza? Então vamos voltar para a nossa pergunta. A gente aprendeu que a nossa mente molda o nosso corpo. E a forma do nosso corpo consegue, talvez, moldar a nossa mente? Para isso, a gente pode falar de uma outra mulher, tá certo? Que ela se chama Amy Cuddy. E a Amy é uma psicóloga, ela estuda psicologia social. E ela estuda já há um tempo a respeito das posições de poder. Ela é famosa por isso, por ensinar, palestrar a respeito dessas posições. E ela fez um experimento muito interessante. Ela levou pessoas para o laboratório e quis averiguar a seguinte ideia ou a seguinte pergunta. Se indivíduos assumirem determinadas posições que indiquem felicidade, confiança, e posições que indiquem
insegurança e tristeza, essas posições vão alterar o comportamento dessas pessoas, mas vão alterar a fisiologia dessas pessoas. E os métodos de pesquisa, galera, eram o seguinte: essas pessoas iam para o laboratório, cuspiam em um copo. Depois eles eram encaminhados para uma sala. No momento em que eles chegavam na sala, eles assumiam uma posição que os pesquisadores indicavam para eles, beleza? Essa posição era mantida por 2 minutos. Depois disso, eles eram perguntados a respeito do sentimento, da sensação, o que eles estavam sentindo depois daquele tempo. Era dados a ele a oportunidade de tentar a sorte usando os dados, um jogo de dado, beleza? E depois disso eles eram liberados da sala, cuspiam no copo de novo e acabava o experimento. Era basicamente isso. As posições que eles assumiam eram posições de poder e posições de desempoderamento, beleza? Eu vou mostrar alguma dessas imagens aí. Essas são as imagens de poder, né? São cerca de 2 a 5 posições ali da pesquisa ou do projeto. E essas são as imagens ou as posições, né, de desempoderamento. Beleza? Percebem? São imagens retraídas, imagens em que a pessoa se diminui, ela se contrai, beleza? E coisas desse tipo. Então vamos para a análise dos dados, galera. As pessoas que assumiram a posição de poder, elas relataram estar se sentindo seguras, estar se sentindo felizes, confortáveis e com bem-estar. Todo esse relato foi comprovado quando a pesquisa mostrou que as pessoas que assumiram a posição de poder, elas resolveram aproveitar a oportunidade de tentar a sorte usando os dados. Elas resolveram participar de um jogo de sorte. Se sentiram confiantes para isso. Vocês percebem o que isso significa? Olha, você quer tentar jogar esses dados e tentar tirar dados iguais? Ah, tudo bem, me dê os dados, vou tentar fazer isso, talvez eu ganhe. E elas vão e jogam os dados. Elas se sentiram confiantes para fazer isso. Ora, é tudo a respeito de sorte, vocês concordam comigo? Jogar os dados é a coisa mais aleatória do mundo, pode ser qualquer número que sai ali. E elas simplesmente falam, as pessoas que assumiram a posição de confiança. Tudo bem, me dê os dados, eu vou tentar, talvez eu ganhe. Além disso, na endocrinologia, ou seja, no estudo a respeito dos hormônios que estavam em atividades naquele momento, os pesquisadores observaram que o hormônio relacionado à segurança, ao bem-estar e ao domínio estava em alta, principalmente a testosterona. E o hormônio relacionado ao estresse estava em baixa nessas pessoas que assumiram a posição de poder, que é o cortisol. E isso tem muito significado, porque vocês concordam comigo que quando vocês estão, ou quando nós estamos com a confiança alta, né, nos sentindo confiante, nos sentindo seguros, né, com as coisas sob controle, o nosso nível de estresse vai abaixar muito. Ora, não tem por que eu estar estressado, porque eu estou me sentindo muito bem, eu estou confiante e nada vai dar errado. Por causa disso, meu estresse está baixíssimo e eu estou me sentindo muito bem. Eu estou dominando o esquema, não tem nada que foge do meu controle. Então, a análise endocrinológica, né, que tem a ver com a fisiologia, é totalmente coerente com o comportamento dessas pessoas. Testosterona alto, confiança, domínio no pico e cortisol baixo, essas pessoas não estão estressadas. Muito legal. Vamos para os outros indivíduos. As pessoas que assumiram posições de tristeza, de fragilidade e de insegurança relataram exatamente essas sensações. Elas não estavam se sentindo bem, estavam se sentindo inseguras, queriam terminar logo o experimento. E no momento que a oportunidade de blefar eram dadas a elas, elas diziam, não, deixa pra lá, eu não quero me envolver com esse tipo de coisa, pode ser que eu não consiga e fique uma situação chata, deixe pra lá. A maioria dos indivíduos reagiram exatamente dessa maneira, elas não estavam sentindo confiança de julgar os dados. Depois disso, a endocrinologia foi feita e adivinha, os resultados foram proporcionalmente e adequadamente contrário às outras pessoas. O cortisol estava alto e a testosterona, que indica confiança, domínio, estava baixo, galera. Então, o que esse estudo nos diz? Qual foi a conclusão? Qual foi a discussão disso? A forma e a posição tomada por essas pessoas e mantida por 2 minutos
influenciaram essas pessoas no seu comportamento, e esse comportamento foi comprovado pela fisiologia. Os hormônios indicaram e afirmaram esses resultados. Beleza? Bom, então vamos pensar o seguinte, tudo bem, a gente está falando de uma experiência laboratorial, né? São comportamentos que foram observados ali por alguns minutos em uma atividade de sorte, né? Tudo isso dentro do laboratório. O que isso tem a ver com as atividades fora do laboratório, né? O que significamente esses dados podem influenciar e podem modificar na nossa vida? É isso que a gente quer saber agora, é isso que importa, não é mesmo? Não dentro do laboratório, mas fora do laboratório, o que isso quer dizer na minha vida? Galera, vamos pensar. Então a gente viu que o nosso corpo ele pode mudar a nossa mente. A gente viu que a nossa mente pode mudar o nosso comportamento, beleza? Esses indivíduos dentro do laboratório tiveram um comportamento totalmente alterado por causa da posição que eles mantiveram. Mas a verdade, pessoal, é que o nosso comportamento, uma vez alterado, pode mudar o nosso destino. Vocês concordam comigo? Veja bem, uma vez que a gente muda o nosso corpo, a gente vai mudar a nossa mente. Isso é fato, a gente já falou e já viu. Ao mudar a nossa mente, a gente também viu que a gente pode mudar o nosso comportamento. E pessoal, dependendo da situação, imagine que naqueles dados estavam valendo ali muito dinheiro, naquele jogo de sorte. As pessoas que aproveitaram a oportunidade e sentiram segurança de tentar a sorte, jogaram um dado e quem sabe uma delas ganham e recebem todo aquele dinheiro. Justamente porque elas se sentiram corajosas, se sentiram capacitadas de tentar a sorte. Isso pode mudar o destino dessa pessoa. O nosso comportamento muda o nosso destino. Então a linha de raciocínio que a gente tem é o seguinte: o nosso corpo muda a nossa mente. A nossa mente muda o nosso comportamento e o nosso comportamento pode mudar o nosso destino. Galera, por que isso é muito importante? Vamos pensar na prática, uma situação que quase toda pessoa vai ter que passar aí na vida, uma entrevista de emprego. Todas as vezes que a gente chega em uma empresa para sermos entrevistados ou sabatinados a respeito de uma vaga ou de uma posição ali, né, de emprego, o que a gente faz exatamente antes de entrar para a sala e participar da entrevista? A gente faz alguma coisa parecida com isso, né? A gente fica retraído, a gente se encolhe, a gente gasta tempo só no smartphone, olhando para dentro e refletindo de forma totalmente introspectiva, né? Muito para dentro, muito fechado, né? Quando a posição que nos traz confiança e felicidade é justamente a contrária. São posições de abertura, de extroversão. Admitindo isso, entendendo que é exatamente esse comportamento que o nosso corpo toma antes de situações que são bem importantes para a nossa vida e que com certeza definirão o nosso destino, a gente pode entender que a gente tem um problema. O que nós deveríamos fazer nessa situação? Bom, se a gente concluir e admitir que aqueles estudos da AM são verdadeiros, nós deveríamos gastar 2 minutos dentro do banheiro assumindo aquelas posições de poder. Beleza? É isso que a gente deveria fazer. De forma nenhuma a gente deve entrar na sala e assumir imediatamente essa posição na frente do nosso entrevistador. Porque não se trata de se preparar para termos confiança no momento da entrevista. Se trata de chegar na entrevista com confiança para fazer a melhor entrevista possível, não é? Então você tem que se preparar antes de chegar lá. 2 minutos antes, pelo menos. Galera, muitas vezes nós fazemos a coisa errada, vocês percebem? A gente pode ter um problema se a gente não avisa a nossa mente, através da forma do nosso corpo, que nós estamos confiantes, nós estamos felizes e pronto para a entrevista. Ainda que nós não estamos. E mais ainda, se nós estivermos neutros ou ainda se nós estivermos felizes e antes da entrevista de emprego a gente assume essa posição, o que vai acontecer depois de 2 minutos ou alguns minutos que seja? Nós vamos estar inseguros, insatisfeitos, incomodados e despreparados para aquela entrevista. Nós não atuaremos, nós não teremos o comportamento necessário para adquirir ou tomar aquela vaga de emprego. Beleza, galera? Pensem nisso.
Bom, nesse momento que a gente admite e entende que é muito legal tomarmos posições de segurança e de felicidade, ainda que nós não estejamos seguros e felizes, porque dessa forma a gente vai alterar o nosso comportamento, e alterando o nosso comportamento a gente pode alterar o nosso destino. Nesse momento a gente pode pensar uma coisa. A gente pode falar: meu Deus, isso deve ser muito difícil, porque eu vou precisar fingir. Não faz sentido para você? É exatamente esse o pensamento. Antes de eu gravar essa aula, eu estava comentando com a minha namorada a respeito das ideias que iam ser apresentadas aqui. Quando eu cheguei nesse momento, ela falou isso. Ela falou: meu Deus, isso deve ser uma tortura. E eu falei: uma tortura? Por que uma tortura? Ela disse: olha, eu vou ter que fazer exatamente o que eu não estou sentindo. Deve ser muito difícil, porque eu vou estar infeliz e eu vou ter que assumir uma forma de felicidade, uma forma de conforto e confiança. Deve ser muito difícil, deve ser uma tortura. E é exatamente isso que acontece, galera. Esse pensamento não está errado. Mas essas ideias, esses achados foram entendidos pela Amy também, e ela colocou isso no estudo dela. Sabe qual foi a conclusão ou a resposta para isso? Ela disse o seguinte: you have to fake it until you make it, tá certo? Ela disse: você vai ter que fingir até você conseguir. And after that you have to fake it until you become it. Ou seja, ela disse: depois de conseguir fingindo, você vai continuar fingindo até você se tornar. Tá certo, pessoal? O fingimento não tem problema nenhum quando você finge para você mesmo. A gente vai ter um problema em fingir quando a gente finge mente para as pessoas. Mas nesse momento não tem problema nenhum você fingir. Finge até você conseguir e finge até você se tornar. Dane-se. Se você tá triste, você precisa ficar feliz, precisa ficar bem, finja que você está bem. Assuma uma posição, assuma uma postura de bem-estar, de confiança, ainda que você não esteja sentindo nada semelhante a isso. Porque a gente viu que com o passar do tempo, a gente vai se sentir confiante, a gente vai se sentir feliz. Esse sentimento vai alterar o nosso comportamento, então a gente vai conseguir se comportar da maneira adequada. E depois que esse comportamento estiver adequado, né, conforme a gente quer e conforme o nosso objetivo, a gente vai alterar o nosso destino, beleza? A gente vai conseguir alterar o resultado da nossa entrevista de emprego, o resultado da nossa conversa, o resultado da nossa, do nosso jogo, da nossa competição, do que quer que seja. A gente pode, através da mudança da forma do corpo, através da mudança da mente, através da mudança do comportamento, alterar o resultado. E essa alteração do resultado pode fazer com que a gente se torne aquilo que a gente quer. Pode fazer com que a gente se torne sei lá qual que é a vaga de emprego, que a gente se torne o administrador, que a gente se torne o gerente, que a gente se torne o vencedor, o atleta, o número 1, o primeiro lugar, que a gente se torne, galera. Então finja. Fake it until you make it, and after that, fake it until you become it, ok? Então você vai continuar fingindo, até você conseguir. Depois você continua fingindo, galera. Não importa você estar fingindo. Continue fingindo até você se tornar, tá certo? Tudo isso, galera, olha onde a gente chegou nesse momento. Você vai estar fingindo, alterando a forma do seu corpo. Beleza? Então, ao se sentir triste, não tome a posição de tristeza. Ao contrário, fique bem, tá certo? Tome uma posição de: eu tô tranquilo, eu tô confiante e vamos jogar os dados, tá certo? Porque esse comportamento pode alterar o seu destino. Então, finja, galera. Não importa o que você tem que fazer. Se você tem que dar um discurso, sobe lá, estufa o peito, abra-se para o público e finja que você sabe. Finja que você está seguro e que você tem tudo que é preciso para aquela vaga, para aquele discurso, para aquela posição, para aquela competição. Finja até você conseguir. Finja até você se tornar. Tudo que vocês precisam é de um espaço reservado, é do corpo de vocês e 2 minutos. E quem sabe vocês mudarão o destino da vida de vocês.